Olá pessoal, continuando a falar sobre este livro aqui, O Mundo Cristão em Torno do Novo Testamento, do Richard Dawkins. Ele vai tratar num capítulo aqui, na página 260, né, do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é bem diferente dos sinóticos, né, os sinóticos Mateus, Marcos, Lucas, eles têm cópias, trechos idênticos, mas o João, ele é bem diferente. Então, tem passagens que só tem no João, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, o milagre das bodas de Canaã. Então, alguns milagres são próprios de João, não estão nos sinóticos, o que sugere que João possa ter tido contato com algum evangelho dos sinais. Né? João chama esses milagres de sinais. Né? Então, talvez ele tenha uma fonte independente. Então, por muito tempo se acreditou que João, então, ele está escrevendo com base nas referências que ele tem. Ele não está escrevendo olhando para os evangelhos sinóticos. Não tá, ao contrário dos sinóticos, né? Mateus e Lucas, quando escreveram, eles tinham Marcos na sua frente para escrever. Então, esse texto do Richard Dawkins, ele vai identificar elementos de Marcos em João. Tá? E aí, particularmente, ele traz a passagem da alimentação dos 5.000, que aparece em Marcos 6,32, em João 6,1, em Mateus 14,31 e em Lucas 9,10. Os três relatos sinóticos têm muito mais concordância verbal entre si do que João tem com qualquer um deles. Embora João tenha mais concordância com Marcos do que Mateus ou Lucas. A narrativa de João é consideravelmente mais longa do que a de Marcos, ao contrário das versões mais curtas de Mateus e Lucas, mas isso é usual em passagens joaninas com paralelos em Marcos. A despeito disso, João conta quase a mesma história, em paralelismo com a maioria dos estágios da narrativa de Marcos. Então vou fazer aqui um paralelo entre os dois, entre Marcos e João. Marcos fala assim: Jesus vai de barco ao lugar deserto. João fala: Jesus vai para o outro lado do lago. Tá, diferente. Marcos: muitas pessoas vão o encontrar. João: uma multidão o segue. Tá. Ele sobe para as colinas, está em Marcos. Em João, a Páscoa se aproxima, não tem nada a ver. Em Marcos, ele vê uma grande multidão. Em João, ele vê uma grande multidão. Em Marcos, ele tem compaixão das ovelhas. Em João, ele ensina. Nada a ver. Em Marcos, conversa com os discípulos sobre como alimentar a multidão. Em João, conversa com Filipe e André sobre como alimentar a multidão. Em Marcos, ele tem 5 pães e 2 peixes, são cerca de 5.000 homens. Em João, um menino tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pede à multidão que se assente na grama, são cerca de 5.000 homens. Então tem vários paralelos, mas que naquilo que é comum é muito parecido. Parece que ele olhou Marcos. Né? Aí vem aqui na página 262. As diferenças grandes ocorrem no começo e no fim da narrativa de João. A história do milagre em si mesmo, desde a conversa entre João e os discípulos e o recolhimento do que sobrou, compreende uma série idêntica de eventos em ambas as narrativas, com variações apenas sobre detalhes. Duas descrições completamente independentes do mesmo evento dificilmente corresponderiam entre si tão proximamente, e assim as alternativas são de que João esteja reescrevendo Marcos, ou que ambos dependeram em renderizações ligeiramente distintas da mesma tradição oral. Então, nessa passagem, ele estabelece aí uns paralelos. Tem outros também. Uma das concordâncias verbais mais exatas com Marcos ocorre nas palavras de Jesus ao homem junto ao tanque de Betesda, em João 5,8, que correspondem exatamente às palavras de Jesus ao homem paralítico em Marcos 2,9. As histórias são em todos os outros pontos muito diferentes, e é muito pouco plausível que João intencionasse reescrever a história de Marcos. Similarmente, na história da unção de Jesus, a versão de João é próxima de Marcos, mas em um ponto somente, ao dizer que a mulher enxugou os pés de Jesus com os cabelos, João 12,3. João é próximo, tanto verbalmente quanto substancialmente, a uma história muito diferente de Lucas sobre a unção. Lucas 7,38. Nesses casos, João pode ter deliberadamente utilizado de sua própria memória sobre uma história
ao contar outra, porque os dois eventos, em ambos os casos, eram suficientemente similares para esta prática de se utilizar de um evento em favor do reconto de outro evento. Então, aqui ele vai na página 273. Não somente João conheceu Marcos, ele seguiu Marcos bastante de perto em um número não pouco considerável de episódios e narrativas. Pelo menos 13. O Evangelho de João pressupõe Marcos e parece desenhado de alguma maneira para complementar Marcos, enquanto também constitua um evangelho em si mesmo. Se João conheceu Lucas ou Mateus, é mais difícil de assegurar, mas em nenhum outro respeito poderia a relação de João com esses evangelhos ser paralela à relação de João com Marcos. Tem muito mais relação. Somente nas narrativas sobre a ressurreição há paralelos joaninos e episódios narrados em Lucas ou Mateus, mas não em Marcos. Quase todos os outros possíveis pontos de encontro entre João e estes dois outros evangelhos sinóticos ocorrem em narrativas que também têm paralelos em Marcos, e em quase todos os casos são mais próximas de Marcos do que destas outras. Então aí vem as conclusões que ele tira. Se João não conheceu Mateus ou Lucas, então João poderia ser tomado como uma prova muito forte da prioridade marcana. O Evangelho de Marcos, poderíamos supor, já era muito bem conhecido, estabelecido quando João iniciou seu trabalho em seu próprio Evangelho. Mateus e Lucas não eram. Eles poderiam já ter sido escritos, mas ainda não era tempo suficiente para que tivesse circulado amplamente e se tornado conhecido. É bem possível imaginar um cenário no qual Marcos não fosse o mais antigo dos sinóticos, mas dos três era o que tinha já alguma maneira se tornado conhecido na relativamente isolada comunidade de João, onde Mateus e Lucas não eram conhecidos, mas a possibilidade mais forte é certamente que um João conhecesse apenas Marcos. Marcos seria assim o mais antigo. Se, como sugerido na última sessão, Mateus e Lucas chegaram à atenção de João quando seu evangelho já estava planejado, utilizando Marcos, então o resultado para a prioridade marcana seria o mesmo. Defendi que João valorizou o evangelho de Marcos como fonte testemunhal, testemunhas oculares, das quais o relato, que é o próprio evangelho de Marcos, ele utilizou e pressupôs como verdadeiro, embora algumas vezes corrigindo ou reinterpretando. Se ele conheceu os outros sinóticos, mas de maneira geral, os pôs em segundo plano, usando os mesmos somente para ampliar a narrativa de Marcos aqui ou acolá. Esta estima por Marcos é dificilmente concebível se esse Marcos fosse tomado como uma versão resumida de Mateus, ou um texto baseado nas confluências de Mateus e Lucas. Então, se Marcos fosse simplesmente um resumo de Mateus, João daria mais ênfase a Mateus e não a Marcos. Se ele dá tanta ênfase assim a Marcos, é porque ele considera Marcos autêntico e já disseminado na igreja. Mateus e Lucas são textos mais recentes, talvez ele até nem conheça. Então essa é a versão aí do Richard Bauckham. Muito obrigado, então.